Oi pessoal, tudo bem? Que saudade de vocês. Faz um tempo que eu não fico sozinha, né? Uma porque eu tenho 4 crianças, minha irmã tá ali em casa, tenho os meus sobrinhos, o Ricardo trabalha de casa, é difícil ficar sozinha, né? E eu tenho uma bebê de 8 meses, então raramente estou sem ela. Consegui dar uma fugida, tá todo mundo lá em casa. Eu vim comprar roupinha, eu comprei online, eu compro online e veio já buscar na loja pra não perder tempo. Comprei umas roupinhas pra Rebeca, porque a senhorita tem 8 meses, vai fazer 9, ainda tem 8 meses e já tá usando roupa de 18 meses. Tipo, eu não entendo. Ela é um bebê grandão e ela nasceu pequenininha. Ela tá crescendo muito rápido, muito rápido. Eu acabei de fazer uma leva de compra de 12 meses e eu ainda falei pra vocês: vocês querem vídeo de comprinhas? Vocês sim. Não deu nem tempo, porque eu já tive que abrir e começar a usar. E aí ela já tá usando, já perdeu as roupas de 12 meses. É chocante. Então eu fiz uma comprinha online, tava tendo umas promoções aí eu vou buscar. Mas eu tô no carro, eu tô com saudade desse bate-papo com vocês, esse cara a cara. Essa semana passada foi muito especial. Eu saí com o Ricardo, né? Eu fiz um mini vlog, eu linko aqui pra vocês, que eu e o Ricardo fizemos 18 anos de casamento, dia 16 de março, gente. A gente só tá comemorando 2 meses depois. Mas o que importa é que a gente comemorou. E normalmente a gente não comemora nada com nada demais, assim, nada chique, nada... Às vezes a gente sai pra jantar, né? Tenta fazer um momento a 2, né? Mas a gente não é de trocar presente nessa data, porque a gente já faz bastante isso em aniversários. Vocês veem aqui, né, as nossas tradições familiares. A gente faz isso em algumas datas comemorativas, mas de aniversário de casamento a gente não se dá presente, mas a gente sempre tenta sair pelo menos para jantar. E dessa vez a gente não lembrou. Na verdade, minha irmã chegou na semana do nosso aniversário de casamento, então foi muita coisa acontecendo. O Ricardo também começou a trabalhar, né, num outro trabalho, então ele, né, tava se adaptando ainda, tava se encontrando, então foram muitas mudanças, muita coisa acontecendo na nossa vida, fora a vida normal, né, que já é bem cheia. Eu senti falta, sabe? Eu senti falta da gente se conectar. Na verdade, a gente já tava falando que a gente queria, né, precisava sair para conversar e tal. Aí eu achei um hotel aqui em Kissimmee, que Kissimmee é a cidade das atrações, né? O pessoal fala muito de Orlando, mas a maioria das atrações turísticas, as casas de férias, quase tudo fica em Kissimmee, né? E eu achei esse hotel em Kissimmee, que é um hotel bem chique, assim, sabe? Bem chique. Foi uma experiência maravilhosa. Depois vocês assistem o vlog, eu não vou repetir tudo que a gente fez lá, porque esse vlog vai mostrar pra vocês. Mas o que eu quero falar hoje é sobre casamento, né? Falar um pouco sobre o que é ser casada há 18 anos, né? Quando eu e o Ricardo, a gente tava conversando, eu falei: você tem noção que a gente é casado há 18 anos? Quando eu casei, se eu falasse assim, quando a gente tiver 18 anos de casado, eu nunca poderia imaginar como estaria a nossa vida hoje. Eu achei que a gente ia estar bem mais velho, porque quando a gente é mais novo, a gente acha que a gente vai estar bem mais velho, né? Quando eu casei com 22 anos, pensando assim, daqui 18 anos, nossa, vou ser uma vovozinha. Eu achei que minhas crianças iam ser mais velhas, né? Eu achei que meus filhos, porque eu achei que a gente ia começar a ter filho logo de cara e levou 7 anos pra gente engravidar. Então quando a gente fala, né, 18 anos, é uma boca cheia, assim, gente, 18 anos é muita coisa. Eu tenho vários de vocês que nem eram nascidas ainda 18 anos atrás, não é verdade? Tem gente aqui de 14, 15, 16 anos. Então é fascinante falar isso, né? E 18 anos é muita coisa, é muita vivência, é muito aprendizado. E uma coisa eu posso dizer, que tá melhor agora do que nunca, né? E às vezes a gente passa por momentos no casamento que a gente acha que não vai melhorar, que só vai piorar. E eu digo que hoje, né, 18 anos depois, com 4 filhos, né, depois de tantas mudanças, tantas coisas na nossa vida, eu sinto que hoje a gente tá no melhor lugar que a gente já esteve, no sentido de casamento, né? No sentido de relacionamento. Hoje a gente se conhece mais como pessoas, como indivíduos, e a gente conhece muito mais o outro. A gente respeita mais as nossas diferenças, porque uma coisa que é difícil quando a gente casa é aceitar as diferenças, né? É entender o outro ser diferente. A gente sempre espera que eles ajam iguais, pelo menos um pouco, né? A gente não
Eu não esperava que ele agisse exatamente como eu, mas eu queria que ele pensasse como eu em vários aspectos. Eu queria que ele fizesse um monte de coisa que eu queria que ele fizesse e vice-versa. A gente vai aprendendo aos poucos a ceder, mas a entender, falar, cara, não, a pessoa é assim e pronto, né? E o que eu posso tirar de bom disso? E eu digo pra vocês assim, alguém pode falar, né? Qual que é o segredo, né? Se existe segredo, eu não acho que existe segredo. Cada casal vai ter o seu jeito, mas tem alguns princípios a serem seguidos, né? E uma coisa muito forte na minha vida é a minha fé. Muito, eu fico emocionada. Eu estou casada hoje pela minha fé, porque nos momentos difíceis, a gente nunca jogou na mesa a palavra começa com D, nunca, a gente nunca cogitou. Mas na nossa mente, quando a gente passa por um momento punk, passa, né? Será que é melhor não estar junto, né? Mas eu buscava muito em Deus, muito, sempre as respostas, assim, Deus sempre era muito pronto para falar comigo. Falar, não, você tem que ficar, você tem que lutar, você tem que fazer o que é certo. Então, para mim, a fé faz toda a diferença. O Ricardo não tem a mesma fé que eu, por exemplo, ele não cresceu na mesma igreja que eu, ele não cresceu ouvindo as coisas que eu vi, mas os valores dele são bem alinhados com o meu, né? Então isso faz a diferença. E quando eu falo da fé, toda vez que eu vou pra igreja, ele também vai comigo, então a gente tá bem alinhado nesse sentido, né? Então quando o bicho pegava, quando apertava assim, eu sempre busquei de Deus para me orientar, para me dar paciência, para me dar sabedoria, para saber o que fazer, para saber o que agir, para me ajudar a ficar quieta, né? Quando às vezes a gente quer falar, às vezes a gente quer vomitar as coisas, me ajudar a ficar quieta na hora que tinha que ficar quieta, ajudar a falar na hora que tinha que falar. Então a fé definitivamente é um ponto 1000, assim, em primeiro lugar, pra a gente estar aqui onde a gente está hoje. Segunda coisa que vem na minha cabeça é comunicação. Acho que esse é o segredo de qualquer relacionamento, né? Entre pais e filhos, no trabalho, num casamento. Então, comunicação é muito, muito importante entre o casal. Não é fácil. Não é fácil, porque às vezes a gente fala uma coisa, a pessoa entende outra. Às vezes a gente fala uma coisa, a pessoa sente outra coisa, acha que tá atacando, acha que não tem o interesse dela em mente. Então, comunicação é muito difícil. E eu acho que a gente só consegue melhorar com o tempo, só consegue melhorar praticando e usando o princípio do respeito. Por quê? Você pode comunicar um monte de coisa de várias formas, mas se às vezes você quer falar o seu ponto de vista, você quer se defender, você quer falar por que você tá certo, mas tudo depende do jeito que você fala, né? Uma coisa que foi regra desde o dia 1 pra nós é que a gente nunca ia desrespeitar o outro, assim, de machucar, de ferir, usar palavrão com relação ao outro, sabe? Se o Ricardo fala palavrão, você sabe, né? Ele diminuiu bastante. Que é uma coisa que eu, por exemplo, não gosto. Isso é uma divergência nossa de casamento. Ele fala palavrão, que é normal pra ele falava quando ele era jovem e tal. E eu não gosto, eu acho feio. Desculpa quem fala, mas eu não gosto. E não quer dizer que eu não gosto do Ricardo por causa disso, não quer dizer que eu não o amo por causa disso, mas é uma coisa que eu não acho legal. Então, esse foi um limite que eu coloquei, beleza, isso eu respeitei ele, né, beleza, fala palavrão tudo bem, mas nunca dirija um palavrão a mim, porque isso é faltar com respeito a mim. Então, são várias coisas, sabe, gente, assim, eu tô tentando pensar que eu poderia ter uma lista aqui, né, no celular, mas essa parte da comunicação do respeito é muito grande. Todos esses princípios, acreditem ou não, também está no método do coração, que eu uso, que eu criei para as crianças. Não sei se já ouviram falar aqui que eu tenho meu curso, chama Ganho o Coração de uma Criança. Eu criei um método do coração. Eu me dei conta que a nossa vida tem que ser baseada em princípios. Por isso, e eu como cristã, acredito muito nos princípios da Bíblia. E eu observando, né, as interações com as crianças, o relacionamento, eu criei o método do coração com os princípios. E todos os princípios do meu método se aplicam em qualquer relação. Porque quando a gente está falando com criança, a gente está falando sobre ter uma relação com o ser humano. Quando a gente está falando com adulto, com seu esposo, a gente está falando relação de ser humano. Então, o outro princípio é o ouvir, né? É a gente de verdade ouvir a outra pessoa, o que realmente ela quer dizer. Não é simplesmente, tá bom. E às vezes a gente usa a técnica assim, eu já vi, a gente
nunca fez terapia de casal. O Ricardo faz terapia, ele já fez terapias antes. Aí eu já fui na terapia com ele, porque um dos desafios era, né, assim, nosso relacionamento. Então eu fui a algumas sessões com ele, mas a gente nunca fez terapia de casal, assim, vamos pro terapeuta de casal, que eu acho ótimo, que se for necessário, é uma coisa que eu vou com certeza, que na verdade eu acho que a gente deveria ir pra resolver algumas coisas ainda. Uma das técnicas, né, de comunicação, de conversa, é assim, a pessoa fala, aí a outra pessoa fala, olha, eu escutei você dizer que, né, então você tem que falar em voz alta o que você entendeu que a pessoa falou, porque às vezes a pessoa fala, você entende outra coisa, você já reage de outra forma e não tem nada a ver com o que a pessoa falou. Então quando a pessoa te fala alguma coisa, você responde, olha, eu ouvi você dizer isso, tá certo? Sabe, sempre checar com a pessoa se o que você ouviu é o que realmente ela quis dizer. Toda vez, gente, que a gente faz esse exercício, eu ouvi errado. Esse é mais comigo, assim, o Ricardo fala uma coisa, aí eu falo, não, aí às vezes eu até reajo, né, não, você não sei o que, aí ele, não foi isso que eu quis dizer, eu, não, peraí, você não falou isso, dele, não, eu não falei nada disso, aí ele explica o que ele quis dizer. Então esse exercício de ouvir e interpretar e repetir de volta, você quis dizer isso, é muito, muito importante. Eu já ouvi muitos casais falar assim, não vai pra cama brigado, né, não vai pra cama bravo um com o outro. E, gente, 18 anos de casado, se você não for pra cama bravo uma vez, sei lá, pra nós não funcionou. A gente já foi pra cama bravo, sim, a gente já foi dormir bravo. E no outro dia a gente acordou com a cabeça mais fresca e continuou a conversa. Acho que isso não tem regra, sabe? Porque a conversa é contínua. E não tem como a gente desligar o sentimento porque eu vou dormir à noite, né? E às vezes a gente precisa dessa separação, assim, para esfriar mais a cabeça. Então, acho que essa regra, pelo menos para nós, não funcionou. A gente teve que ser muito parceiro, principalmente tendo 4 crianças, trabalhando no ramo que eu trabalho, né, com redes sociais. Hoje mudou muito as coisas, hoje a gente conseguiu encontrar um formato mais saudável para nós, mas no começo, gente, nos primeiros 7 anos, 8 anos, foi assim, muito intenso, mas assim, num nível muito intenso, de trabalhar 24 horas por dia, 7 dias por semana, da gente abrir mão de muita coisa, abrir mão da nossa vida pessoal, de sair com amigos, porque a gente estava investindo mesmo no nosso negócio, investindo tempo, investindo dinheiro, esforço, tentando fechar negócios, assim, é muito intenso. Quem trabalha com rede social entende o quanto demanda da nossa mente, da nossa presença, da nossa atenção, de o que está acontecendo, a gente criar o conteúdo. E isso às vezes é puxado pro casal, bem puxado. Sempre existiu muita conversa, e eu vou falar que por vários anos foi muito difícil, mas foi muito difícil. Então tem momentos que a gente não sabe mesmo o que vai dar. Às vezes tá tão difícil, tá tão doído, tá tão duro, que às vezes a gente não sabe, mas aí a gente volta pros princípios, entendeu? O que é importante pra nós, o que a gente acredita, o que a gente acha certo, a gente volta pros nossos valores, aí a gente consegue agir conforme os nossos valores, né? E as coisas vão se encaixando. Tudo isso que eu tô falando pra vocês não é difícil, né, expressar num vídeo de, agora estamos quase 15 minutos, todos os sentimentos de 18 anos, né? Mas o que eu quero falar pra vocês é que teve muitos momentos punks, assim, mas punks. E como a gente mora fora e mora longe da família, tem hora que isso é bom, porque não tem interferência externa, às vezes da família, opiniões, a gente teve que se virar, a gente teve que resolver entre nós, a gente teve que fazer o que tinha que ser feito. E por um lado, às vezes é ruim, porque a gente não tem o suporte, às vezes a gente se sente sozinho, a gente não quer preocupar a família, né, achar que falar, tá ruim, aí não, já tá tudo bem, porque às vezes de longe não dá pra explicar o que tá acontecendo, aí depois a gente se acerta, tá tudo bem, aí a pessoa fica confusa, não, mas tá tudo bem agora? É claro que eu sempre tive a minha mãe como confidente, assim, acho muito importante ter uma pessoa pra você desabafar quando preciso, mas também a gente tem que ser sábio, né, assim, não dá pra ficar vomitando todas as coisas, ficar só criticando, porque altera também, às vezes, até a percepção da outra pessoa com relação ao seu esposo ou à sua esposa, se você é o homem né, que tá me assistindo aqui. A gente tem que tomar cuidado também, o que a gente fala para outras pessoas, o que a gente expõe, né, o que a gente
É importante a gente buscar ajuda, mas a gente tem que ter sabedoria em como falar e o que falar. Faz sentido? O segredo é ter os valores bem definidos, pelo menos pra mim, assim. É ter respeito, pra mim sempre tem uma linha invisível assim que a gente não pode passar. Uma linha do respeito, a linha da lealdade, a linha de ser quem a gente realmente é, sabe? De não ter aquela coisa de podar, do ciúme extremo. O ciúme é super saudável. Eu acho que ciúme é gostoso, né? Quando tem um ciúminho, assim. Mas essa coisa de controlar, né? Porque se a gente tá numa relação, a gente tá porque a gente quer, eu espero, né? Isso é o meu valor. Eu quero estar num casamento porque eu quero, porque eu acredito, porque eu tiro o valor disso, porque é uma coisa boa pra mim, pra minha família. Não porque eu tô sendo pressionada, porque eu tenho os ciúmes, enfim. Então tem uma linha que eu traço, que ela é uma linha invisível dos meus valores, que nada pode ultrapassar essa linha. E graças a Deus estamos aqui até hoje, né, firme e forte desse outro lado da linha, porque esse outro lado da linha não quer dizer que vai ser perfeito, como eu falei pra vocês. Vai ter muita coisa difícil, mas muita. É problema financeiro, é problema de saúde na família, é problema pessoal, né, dos nossos problemas psicológicos internos, de como a gente enxerga a vida. Existem problemas o tempo todo, problemas com filhos, divergência de como criar filho, divergência às vezes de como a gente enxerga o mundo. Existem muitas divergências, mas é importante que a gente saiba lidar com elas de uma forma mais respeitosa, conversando e sempre tentando, um dia após o outro. Vai ter um dia que vai ser muito ruim, vai ter temporadas que vão ser muito ruins, e é isso que eu percebi estando casado há 18 anos. Tem temporadas que são ruins, mas tem temporadas que são muito boas, e eu acho que é assim que é a vida, né? E na temporada ruim a gente se apega de novo aos nossos valores, ao amor, ao companheirismo, ao que a gente acredita. A gente se apega às vezes a sentimentos antigos que a gente fala: por que eu comecei esse casamento? Por que a gente tá junto? Porque ele é isso, sabe? Se apegar aos valores da pessoa, se apegar ao que ela faz de bom, porque já teve vezes também que eu só enxergava o que tinha de ruim. A cabeça foi para um lugar assim que eu só conseguia enxergar o que estava ruim. E trabalhar com criança me deu uns insights muito bons pro meu casamento. Porque, de novo, eu trabalho com criança, eu tenho que entender os sentimentos dela. E eu falei: poxa, eu não estou aplicando esses princípios no meu casamento. Uma coisa boba. Na sala de aula, um dos exercícios que nós professores fazíamos, né, que eu aprendi, eu como professora, era de pegar as crianças fazendo algo bom. Porque quando a gente vê a criança fazendo algo ruim, a gente é pronto para criticar, para corrigir, para falar: isso tá errado, não faz isso, não mexe aquilo. A gente critica a criança o dia inteiro, falando tudo que ela tá fazendo de errado. Um dos exercícios que eu fazia em sala de aula como professora era, se eu visse a criança fazendo algo certo, eu mencionava, eu falava: nossa, obrigada por ajudar o seu amiguinho a empurrar a cadeira, obrigada por tirar o lixo do chão, obrigada por apagar a luz. Enfim, toda vez que a criança fazia algo bom, eu notava. E às vezes quando a gente tem o aluno problema, gente, é só o rótulo, tá? Eu odeio esse rótulo, e odeio, é uma palavra que eu uso praticamente nunca. Então rótulo na criança não, mas às vezes muitas professoras rotulam, né, a criança assim: a criança é problema, e aí a gente só enxerga isso quando ela faz qualquer coisa lá. Mas essa criança é problema mesmo, mas ela, de novo, não, ninguém dá jeito nesse menino, ninguém dá jeito nessa menina. E aí a gente já rotula e a gente não enxerga nada de bom nela. Tipo, realmente a criança faz coisa ruim o dia inteiro? Não é possível. E aí você usa esse exercício, né, de pegar ela fazendo coisa boa, e aí isso muda a nossa perspectiva e o olhar pra ela. E a mesma coisa no casamento, né? Quando eu entrei nesse modo só reparar as coisas que estavam me irritando, tudo me irritava, já falavam qualquer coisa: tá lá, tá vendo? Já tá reclamando, já tá... E eu tava assim, então eu falei: não, vou começar a reparar nas coisas boas, o que ele faz de bom? E isso me ajudou demais a ter um olhar diferente, sabe? Então é isso, pessoal, é literalmente um bate-papo dentro do carro. Eu vou ter que separar esse vídeo, eu vou fazer um vídeo de comprinhas, eu saindo aqui, né? Tem que comprar umas coisas
coisas de... como que chama? De formatura para Henrique. O Henrique tá se formando no kindergarten. Ai, no pré, ele vai pra primeira série ano que... Primeira série, o Henrique, meu Deus do céu. Então, amanhã é a formatura dele, eu vou comprar só umas coisinhas assim de formatura. E aí eu continuo o vlog pra vocês. Mas eu só queria fazer essa reflexão aqui, conversar com vocês um pouco sobre casamento, porque é algo tão bom, tão bom. Eu indico... e a gente precisa ter mais referências na nossa vida de casamento. Eu sei que eu mesma, assim, cresci numa família que muitos casamentos deram errado, né, nas pessoas que eu convivia, que eu via, assim. E isso deturpa um pouco nosso olhar, né, a nossa visão. Mas eu mesmo eu sou filha de pais separados, né, mas no fim... para minha mãe e para o meu pai foi algo bom, né? Eles se viram numa situação que não dava mais para eles ficarem juntos, e a minha mãe encontrou Isaac e ele tá casado até hoje. Também tem os seus desafios, tá, gente? Não acho que a minha mãe Isaac, é tudo perfeito. Não é, todo mundo tem seus desafios. Todo mundo tem seus desafios. Uns mais difíceis que o outro, e de novo, temporadas mais difíceis que o outro. Existe morte na família, doença, de novo, problema financeiro, problema de relacionamento, problema na família. Não é fácil, mas a gente tem que fazer escolhas e a gente tem que conviver e viver conforme os nossos valores, ser intencional, tá? Ninguém vence na vida sem querer, ninguém vence na vida, ninguém tem um casamento bom, ups, nossa, meu casamento é muito gostoso e eu não fiz nada pra isso, nossa, meus filhos são extremamente educados e aconteceu, não existe. Tem que ter intenção, tem que ter propósito, tem que fazer por querer. Eu vou falar, hoje eu vou acordar, não vou criticar meu marido, é uma escolha. Hoje eu vou acordar e vou só anotar tudo que ele fizer de bom, sabe assim? Hoje eu vou acordar e vou ver como que eu posso fazer o dia dele melhor, sabe? Todo dia fazer uma escolha. Vai ter temporadas que você vai estar fraca e você não vai enxergar nada de bom, mas fica firme nos seus valores, sabe? Eu passei por tudo isso e hoje a gente tá trabalhando juntos, né? Eu e o Ricardo fazendo espaço para nós, que nem como eu falei, fomos aí agora no final de semana, sair só nós dois. Eu não vou sair, amado. O cara tá buzinando pra eu sair. Vou até desligar. É isso, então é uma escolha diária. E óbvio, precisa ser um esforço das duas pessoas. Não dá pra ser de um lado só. Isso é muito, muito real. Os dois têm que querer. Os dois têm que colocar esforço. Só que às vezes um vai estar mais forte que o outro. E aí o que tá mais forte que vai ter que segurar as pontas. Ele que vai ter que ser o herói do momento. Eu lembro que o Dr. Phil falava assim: toda relação precisa de um herói. Toda relação precisa de um herói. Então quando você tá vendo que o outro tá fraco, que o outro tá meio perdido, você tem que ser o herói. Porque não adianta só a gente reclamar, ele não tá fazendo, então também não vou fazer. Aí a gente joga a toalha mesmo e desiste de tudo. Então quando um tá fraco, o outro tem que ser mais forte. E aí em outros momentos, quando o outro tá fraco, o outro vai ser mais forte. E a gente vai nessa dança aí chamada vida, né? E tenta fazer o nosso melhor. É isso. Ai, eu fiquei emocionada. Mas de novo, tem momentos que não são fáceis, mas vale a pena, vale a pena. Tá bom, pessoal? Espero que vocês tenham gostado desse bate-papo. Tava com saudade de vocês. Agora eu vou pegar as roupinhas dos bebês, pegar as coisas do Henrique, da graduação dele. E aí vocês veem a continuação desse vídeo, porque senão vai ficar muito gigante, mas quase meia hora aí. Vocês veem a continuação desse vídeo no próximo vídeo. Um beijo enorme, fiquem com Deus e até o próximo. Tchau!